Gravando. E quanto mais pinturas você termina, né, mais vezes você faz essas coisas. E aí, para você conseguir, né, tipo, dar conta de fazer isso de uma forma fácil, a coisa é você ter uma rotina. Porque na pintura, principalmente, a parte que mais trava é você ter que ficar preparando material, organizando coisa. Se você tem um canto que já é preparado para isso e você tem um horário na tua semana que é reservado para aquilo, né, fica fácil. Deu aquela hora, você senta, você vai pintar uma hora ali. E com o tempo a vida começa a se organizar em torno disso. E aí, quanto mais tempo você consegue sustentar isso, mais fácil fica. E aí você vai conseguir pintar muito, então cada pintura deixa de ser aquela grande pintura. E aí você se solta, e aí você se permite experimentar. Ao mesmo tempo, você vai ter uma quantidade grande de pinturas, e aí você consegue olhar o seu estilo e perceber, o meu estilo é mais para esse tipo e não para aquele. E você vai ter pinturas de um tamanho pequeno, que são pinturas que são mais acessíveis. Então, para quem quer vender, é uma boa também, porque você cria pinturas, como eu disse, mais acessíveis, né, mais fáceis de vender. E ao mesmo tempo você consegue, de certa forma, testar o que vende mais, o que vende menos, quais, sabe assim, que tipo de coisa as pessoas estão mais afim de comprar. É... Dito tudo isso, eu quero mostrar a capinha do livro, que é esse aqui. Eu não sei se tem tradução para português, isso é uma questão. Deixa eu tirar ele aqui. Dito isso, a gente vai para quê? A gente vai para minha mesa e aí a gente vai pintar. Eu sou mega encanado com essa questão do enquadramento e aqui ele tá pegando. Pronto. A minha baguncinha ali do chão. Eu não quero que pegue. Eu não sei se vocês estão com material aí de pintura. Mas a minha proposta é que a gente pinte umas maçãs, né? Uma coisa meio natureza morta, assim. Mas eu olhei essa imagem e pensei, pô, isso é uma imagem legal de referência. Mas ela é muito complicada, né? Tem muita maçã, muita luz e sombra, muita coisa. Acho que a gente não vai ter tempo de fazer isso. Então, o que eu pensei? Eu pensei em recortar e aí a gente pegar essas duas maçãs aqui. Eu acho que é uma imagem que é interessante, mas ela é pequena para caber nesses minutinhos aqui que a gente tem, certo? Então, vamos lá. Vocês conseguem ver aqui, né, a minha mesa? Eu não quero Eu organizei aqui de uma forma que eu quero que vocês consigam ver um pouco da minha paleta, que é como eu vou misturar as coisas. Eu escolhi, pra gente usar como material, uma folha de papel mesmo. Boa noite, Tatiane. Seja bem-vinda. Eu descobri hoje que eu não tinha um papel de 200 gramas A4, assim. Então eu vou usar um que ele é, acho que 180, assim. Então é uma gramatura que não é grande coisa. Vocês vão ver que ele vai dar uma enrugada. Mas se você estiver aí fazendo com papel de 200 gramas, ele aguenta, tá? E se você estiver fazendo com papel mais fino, você vai ver que acontece isso. O que não dá pra usar é papel sulfite, assim, que é um papel muito fininho que ele vai rasgar, né? Aí não é legal. Pedir pra vocês, se vocês tiverem dúvidas ou sei lá, quiser fazer algum comentário, trocar alguma ideia, vai jogando no chat que eventualmente eu vou lendo, tá? E é isso, material. Tinta acrílica. Eu pensei em fazer com têmpera, mas sei lá, tô focado na tinta acrílica, acho que é mais acessível. Isso aqui também é tinta acrílica, tá? Eu acho engraçado pôr nessa embalagem de ketchup. Mas ela é uma bisnaga que é super ajeitada. E isso aqui é tinta branco de passar na parede. É tinta acrílica também, tem uma textura que eu gosto. O branco a gente usa muito. Tem também essas outras tintas. Eu gosto muito da cor fix, que eu acho que tem um custo-benefício bacana. Eu tenho umas tintas que são umas tintas italianas super boas. Que elas são tão boas que eu tenho até meio medo de usar, sabe? E aqui tem outras da Acrylex, enfim.
São essas tintas que a gente tem acesso, assim, não é nada muito difícil de achar, nada muito elaborado. Ah, e outra coisa que eu sempre esqueço de falar quando eu falo de material é a minha blusa. Porque eu sei que eu sou meio estabanado, então eu gosto de ter uma roupa pra pintar, porque eu sei que se eu. Se não, né? Eu sei que quando eu esbarrar na tinta, porque em algum momento eu vou esbarrar na tinta, tá tudo bem. E aí outra coisa são pincéis. Eu peguei alguns pincéis que eu já deixei na água. São os pincéis mais fininhos, os pincéis mais largos. Aqui é quase todo mundo de Marta Tropical. Menos esses dois aqui que são sintéticos, mas são umas cerdas macias. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer é uma cor aqui, que eu acho que vai ser um amarelo, que vai ser a cor que eu vou usar para desenhar. Ah, uma coisa que eu vou usar. Rapaz, que era pra estar aqui. Eu lavei, ele sumiu, será? É a minha espátula. Ó, vocês vão me ver pintar sem espátula, vai ser uma vergonha. Eu vou usar isso aqui de espátula, porque para pegar a tinta do potinho precisa ser com alguma coisa. A espátula é mais bonitinha, mas isso aqui funciona. Eu vou pegar um amarelo. Bati no microfone, desculpa. E vou fazer uma cor que é um amarelo mais escurinho. Vou misturar com verde, eu ia misturar com preto, mas não precisa. Por quê? Que é pra gente desenhar, né? E quando a gente vai fazer esse primeiro desenho, você pode fazer a lápis e tal. Aqui para ser mais rápido, eu vou fazer de tinta. E aí tem que ser uma cor que seja escura o suficiente pra gente conseguir ver, mas se ela for muito escura, o que vai acontecer é que quando você for pintar, tirar nossa daqui da frente. Ela tem que ser fácil de ser coberta pelas outras cores, então não pode ser muito escuro. Vamos lá. Olhando para essa imagem das maçãs, né, o que a gente vê? A gente vê as duas maçãs, aí a gente vê uma parede lá no fundo e a gente vê também como que um degrau, né, uma coisa aqui na frente. Então vamos lá. Eu vou fazer esse degrau aqui na frente. Você vai estar mais ou menos aqui, então ela vai ter uma sombra embaixo. Eu pode entender a maçã como coisa redonda. Borrifar um pouco de água em cima da tinta. Essa água não é para misturar na tinta, mas é para fazer ela ficar mais. Como que eu posso dizer? Para criar uma camadinha de água em cima da tinta, para ela demorar mais para secar. A acrílica, para quem não sabe, é uma tinta que demora pouquíssimo tempo para secar. E aí acontece isso que começou a acontecer aqui, né? Que você tá lá desenhando e tal, e usando a tinta e de repente a tinta seca. E uma outra coisa que vocês vão perceber é que eu gosto muito da ideia de que já inventaram máquina fotográfica, sabe? A gente não precisa, enquanto pintor, representar perfeitamente o que a gente está vendo, né? Muito pelo contrário, a pintura é muito mais uma interpretação do que a gente está fazendo, do que a gente está vendo, do que uma obrigatoriedade de fazer exatamente igual, assim, sabe? Fiz aqui a maçã. E eu vou pôr as sombras embaixo delas, né? Sombra eu vou pegar um pouco mais
escura. Aqui essa sombra. Cá. Que mais? Aí vai ter parede aqui atrás. Tem uma. Ia ter prendido isso aqui na mesa, né? Pra ela não ficar sambando. É isso. Aí vai ter um pouco aqui do fundo. Esse pincel aqui que eu tô usando é um pincel que ele é super baratinho. Eu gosto tanto dele. Eu comprei um kit com 4 e esse aqui foi o único que, sei lá, deu a sorte de ter sido bem feito. Assim, os outros todos se esfarelaram com o uso e não foi muito uso não, viu? Foi um uso bem magro, eu diria. Felipe tá aqui também, legal. Legal ver que as pessoas de fato vieram assim. Eu sempre fico com medo de não aparecer ninguém. Vamos lá. Aí, né, o que, que a gente vai observar e o que, que é legal de pensar? Eu gosto sempre de ir do mais escuro para o mais claro. E a acrílica é uma tinta que permite que a gente faça isso. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou aproveitar que eu já tenho aqui uma cor. Vou pôr um azul, talvez mais um pouco de verde e um preto. Para criar uma cor escura que vai ser o fundo, né? E o fundo, ele tem a qual função aqui na imagem? Ele tem a função de ser escuro e tá lá atrás, né? Então não precisa de muita coisa assim. O pincelzão. Eu falei, na hora de falar de material, eu não sei se eu falei da água, né? Eu gosto de usar 2 potes com água. E cada vez mais potes grandes, assim. Porque quanto maior o pote, mais tempo a água fica limpa. Mas isso é meio nóia da minha cabeça, assim. Obrigatório não. Deixa eu ver que cor que isso aqui vai ficar. Uma forma de testar essa cor é pegar ou o pincel ou pintar uma coisinha de papel e aproximar da sua imagem de referência, que no meu caso é aqui o computador. Essa cor tá legal pra cor média. Nossa, eu acabei de descobrir que o meu preto tá... Olha essa textura. Isso aqui é tinta seca. No meio ainda tem uma cor que dá pra usar. Por quê? Porque eu uso pouco essa cor, né? Então, bom aqui. É isso, né? E aqui eu acho legal dar umas pinceladas assim, deixar bem solto mesmo. Estão percebendo que na imagem essa parte aqui ela é mais escura e aí eu comecei a pintar pra cá. Era pra ter ficado mais claro e não ficou, então eu vou fazer essa cor. E vamos pôr essa cor ali. Eu não vou usar amarelo pra clarear, eu vou usar o branco. Com cuidado porque eu também não quero clarear muito, né? Coisa mais clara. E aquilo que eu falei, né? Como é só o fundo, a gente pode ficar bem livre. Parte mais escura. Puxar pra frente. Aí aqui o que tá acontecendo? Meu pincel tá muito carregado dessa tinta escura, então eu vou limpar ele com um paninho de pincel.
Passar um pouco na água. E aí são 2 potes de água, porque a gente... Oi, Felipe, boa noite. E aí eu vou pegar mais um pouco dessa cor escura. Pronto, acho que tá bom. Sim. Se a gente tivesse mais tempo, eu passaria mais tempo até acertar essa... Faria isso aqui mais escuro e tal. Mas a gente tá com pouco tempo, eu não vou gastar o pouco tempo que a gente tem nisso. Eu vou direto para o chão ali, né? Vai ser o mesmo esquema, só que o chão ali ele tá mais cinza. Eu quero fazer esse chão um pouco mais pro azul, assim, fazer uma cor um pouco mais fria. Se fosse espátula de verdade, eu não ia estar sofrendo tanto com isso, mas paciência. E aqui também perceber que esse fundo aqui vai ser um tanto mais escuro. Tanto assim. A parte aqui de baixo. Quando a gente faz o fundo assim, é bem escuro, quando a gente põe os objetos aqui, eles meio que acendem assim, porque rola um contraste, né? E aí por isso que é legal a gente começar do mais escuro pro mais claro. Aqui eu tô fazendo como se isso aqui fosse uma tela no cavalete ou pendurado na parede. E aí o que tá acontecendo é que eu tô ficando sem lugar pra pôr a mão nela. Já grudou no meu dedo. Tudo bem. Aí o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer esses brilhozinhos. Eu não sei se vocês estão vendo meu cursor. Acho que não. Esse brilhozinho aqui da quina. Isso é uma coisa que é importante de fazer. Pra fazer, eu vou pegar um pincel um pouco menorzinho. Isso é uma coisa importante também que eu levei um tempo pra aprender. É que assim, você consegue fazer com o pincel errado, né? Pegar um pincel grande pra fazer um detalhe pequenininho. Mas a chance de você errar é tão grande, sabe? Tipo, melhor fazer com o pincel certo. E aí ele tem um. É a pena, gente. Um pouco de luz. Não vai ficar tão bom, né? Tô fazendo meio correndo, mas acho que vale. Feito isso, a gente vai começar a mexer nos vermelhos da maçã, certo? Então, o que eu vou fazer? Com o meu paninho de pincel, eu vou dar uma limpada aqui na paleta. Esse meu vidro, eu gosto dele, ele tem um tamanho que cabe e tal. Ele é meio pequeno. Então, às vezes, tem que fazer esse negócio de limpar mesmo, porque senão. Ai, vira um pântano isso aqui. E vocês percebem pelo meu tom de voz que eu já lidei bastante com isso, assim. Eu aprendi que é melhor limpar o vidro, ou ter outro, ou enfim. Isso faz diferença mesmo. Vamos lá. Como eu falei, né, que a gente vai começar pelo escuro.
sei se pela câmera vocês vão conseguir entender, mas olha como esse vermelho é vivo, né? E uma coisa, é outra coisa que eu também não falei, que é legal ter, é água limpa. Porque às vezes a gente quer dar uma diluidinha na tinta e não é legal, né? Você diluir, pegar uma tinta super boa, com pigmento super bom e diluir ela com água suja. E aí eu vou pegar um pouco de preto. O ideal. O ideal não, né? Mas assim, quando a gente vai fazer sombra, um dos recursos que existem é usar o... a cor complementar e não o preto. Aqui eu vou usar para fazer a parte mais escura das sombras. Eu vou usar essa mistura de vermelho com preto. E aí o tom intermediário eu vou usar o tom intermediário eu vou usar a sombra feita com cor complementar. E é o verde. E aí eu gosto sempre de ter isso aqui por perto, porque aí eu consigo identificar logo de cara que cor é que cor, né? Então a gente já tem aqui um verde escuro. Vou usar ele para fazer os outros vermelhos. E é o marronzinho, né? Aí quanto mais pro meio, mais eu vou pegando tinta também do meio aqui da paleta, né? Pegando uma tinta mais vermelha. Eu tô usando um pincel, que é um pincel miúdo, para fazer essa parte que é uma parte de transição. Quando for para fazer a parte do meio mesmo da maçã, que vai ser um vermelhão só, vou pegar um pincel maior e vou fazer, né, vermelhão. E ali em cima tem o cabinho, né, que eu não desenhei. Vamos fazer um cabinho aqui branco. Aqui. Branco, né? Vocês viram que o céu tava sujo. Na tinta branca ele deixou de ser branco. Aqui. Deixa eu ver no chat se alguém perguntou alguma coisa. Olhar para minha referência de novo, é importante. É legal estar sempre atento para não usar pincel sujo, né? Vou pegar de novo. Borrifar água nessa tinta. Logo mais ela vai começar a secar e a gente não quer isso. Agora acho que a paleta segura. Acho que não, aqui tem também cor. É mais escurinha.
E é isso, né? Acho que uma coisa que é importante da gente pensar nessa fase é que a gente tá olhando onde que tá cada tom, né, de luz e sombra, e onde esse tom vai ser colocado ali na pintura, né? Agora já dá pra pegar. Esse é um pouco maior, não precisa ser muito enorme. E a gente vai pôr vermelho de verdade da maçã. E meu Deus, veio um naco de tinta de outra cor aqui no meio. Quando isso acontece, em geral, é do pincel, né? E aí a gente vai cobrindo e vai fazendo uma esfera, né? Uma coisa que é legal de trabalhar com acrílica é que eu vou passar agora para outra maçã e quando eu voltar nessa daqui, ela já vai estar seca, então eu vou poder pôr as outras camadas. Ver quanto tempo a gente tem. A gente tem tempo, sim, para outras camadas. Certo? Então vamos lá. E aqui eu usei na borda, ele tá com um reflexozinho que não tá muito legal de ver, né? Mas aqui na borda eu usei uma tinta mais diluídazinha para ficar mais transparente. E aí, enfim, deu esse efeito aí que vocês estão vendo, né? Uma coisa que eu tô fazendo aqui, que não é muito para fazer, é que a questão do formato da maçã, né? A maçã ela não é redonda. E aqui eu tô acabando, tô pintando como se fosse. Então, depois chapada nisso. Mas tudo bem. Depois na hora de me fazer o cabinho, vamos ver como é que eu vou fazer. Vou aqui pegar um pouco mais do tubo. E papo, né? Acrílica seca rápido. Então é bom pôr, ainda mais quando é cor assim que a gente tá usando direto do tubo. Põe um pouquinho e usa. Põe mais um pouquinho e usa. Põe mais um pouquinho e usa. Se você põe muito de uma vez, vai secar antes de você terminar. Certo? Aqui, ó. O que falta? Falta fazer as sombras, né? Isso é uma coisa da pintura que conforme você vai fazendo, as partes que você ainda não fez vão ficando cada vez mais esquisitas, né? Mesmo aqui, eu fiz correndo fundo. A divisão aqui tá super esquisita. Cor de vermelho vai estragar. Deixa eu pegar um pouco do verde que ainda tem ali. Lá se vai resolver, eu só tô vendo que tá precisando mexer ali. Tô meio mexendo. Assim. Pretensão de ficar bom. Mas acho que funcionou, né? O lance aqui é o contraste entre o que é o chão aqui e o que é o fundo. Uma outra coisa que a gente precisa resolver é a sombra. Por preto.
outra. Ali ainda tem. Eu larguei uma camada meio grossa. Então ali ainda não secou. Então. E aqui é o contrário, né? Eu tô pondo um preto super quase aquarelado. Tá engraçado porque tem um reflexo aqui que é da luz mesmo, né? Tipo, é do brilho da tinta, não é a que eu coloquei. Daqui a pouco eu vou colocar e aí a gente fala sobre esses brilhos. Ai, ai, ai. Por isso que eu tenho dois pretos na minha caixinha. Porque esse aqui tá seco. Espero que esse outro não esteja. Vamos lá, vamos lá. Eita, nós. Não está. Falei que não era se eu ia fazer meleca, mas quando eu ia fazer meleca. Na verdade, essa sombra ela é bem comprida aqui na nossa referência, né? Aqui. Não é isso. Isso aqui é um outro recurso que não era pra eu mostrar agora. Que é de você pegar um paninho, tirar o excesso de tinta ali. Enfim. O que aconteceu, né? Eu errei o lugar da sombra. O que eu vou fazer? Eu vou esperar dar uma secada aqui e vou refazer esse fundo. Enquanto ele seca, eu vou me concentrar aqui na maçã. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer esse topinho aqui, que é um amarelinho meio escuro. Pô, muito claro. Fui por branco, acho que não precisava. E aí também a gente vai fazer alguns tons. A gente vai fazer 2 tons. Acho que a gente tem. Não, eu vou fazer mais um tom, porque a gente não tem tempo de fazer. É mais um tom de verde, de vermelho, né? Que é um vermelho misturado com verde. Um vermelhinho um pouco mais escuro. E fazer um marrom meio clarinho. Não sei se esse é o melhor termo para chamar essa cor. Mas que é para pintar o cabinho. Essa cor tá legal, mas falta branco. Porque ela não é tão. Eu tô usando um pincel muito grande para fazer isso. Eu não vou gastar muito tempo fazendo cabinho, porque a gente ainda tem que pôr as cores claras. Os brilhos, né? Que eu já vou falar deles. E o amarelo.
eu ia fazer era pegar esse tom aqui. E do meio. Um aqui que tá muito escuro. Legal. E agora os brilhos, né? Eu acho que o brilho é uma coisa que dá textura. Porque nem tudo brilha, né? E a casca da maçã é uma coisa que brilha, então a gente põe. E aí uma coisa que é sempre. Como é que vai ficar aqui na câmera? Nossa. Eu tô. Nossa, eu fiz. Por que eu fiz errado? Porque a minha câmera tá espelhada e eu olhei pra referência errada. Oh, meu Deus. Mas é aquilo que eu falo, né? Pois a coisa no lado. Cobre. Pronto. Vamos. O lance é olhar pra referência certa. É o brilho. E aí em volta do brilho tem um rosinha, né? Coisa aqui. E é, eu quero aqui. É, eu acho que eu devia ter escolhido uma maçã só e não as duas pra fazer. No final ficou pouco tempo e eu tô fazendo meio correndo, mas vamos lá. É, a referência tá ali. E aí na referência a gente vai ter uma sombra que é assim. Exatamente assim, porque a referência tá cortada aqui, né? Então eu tenho que imaginar. A referência vem até aqui só, então daqui pra lá eu tenho que imaginar. E eu sei, né, que vai ser uma coisa desse formato aqui. E certo, tá perfeito? Não tá perfeito, mas eu vou encerrar essa pintura por aqui. Porque eu quero falar com vocês sobre o meu programa de aulas. Deixa eu só tampar. Vou voltar aqui pra minha mesa. Deixa só eu tampar as tintas, senão vai secar tudo. Esse preto daqui. Isso é super importante, tipo, é de verdade. Dá até pra dizer que é das partes mais importantes, assim. É você conseguir ter disciplina com certas coisas. Assim. Tem coisa que não tem problema, né? Tipo, a sujar a mão. Dane-se. Não é um problema. Deixar tinta destampada, isso é um problema, porque ela seca. Deixar
pincel dentro da água. Não é um grande problema. Você deixar de um dia pro outro, aí começa a virar. Deixar a tinta secar no vidro, menino, isso é um problemão, viu? Isso é um grande problema. Vamos lá. Queria perguntar pra vocês se tudo bem, assim, vocês puderem me dar um salve no chat pra eu falar da aula. E é basicamente o seguinte, né? É uma aula para quem quer dar os próximos passos. Então, quem quer ter um. Aí, eu tô só me localizando aqui, tá, minha gente? Eu vou começar a fechar umas abas. Tem muita coisa aqui na minha cara. Agora dá. Porque assim, pra gente pintar, a gente usa um repertório ali de habilidades e que a gente desenvolve essas habilidades uma por uma. E existem exercícios que vão fazer a gente desenvolver essas habilidades. E para cada objetivo de cada pessoa, a gente tem um conjunto ali de habilidades que é específico, né? Eventualmente você quer ter um trabalho que é uma coisa mais abstrata e que você quer trabalhar mais com teoria da cor, com coisas desse tipo. Ou não, eventualmente você quer entender mais sobre luz e sombra, volume e essas coisas todas. Então você vai fazer exercícios diferentes, certo? E aí é por isso que eu penso nessas minhas aulas como aulas online, né? Para você fazer da sua casa. Então você meio que se obriga a ter um ateliê ali, ter um espaço seu para pintar. Isso é bom porque ajuda a fazer rotina, né? Não é uma aula gravada, né? É uma aula ao vivo, então a gente tem um compromisso. Isso é uma super motivação, assim. É, Não existe o risco de você comprar o curso e não assistir nunca, né? Você vai ter um compromisso comigo e você vai aparecer aqui. E é individual justamente para ser individualizado, assim, né? Pra gente trocar ideia e ser um ambiente seguro pra gente conversar. Como eu já falei, o plano de aula ele é personalizado, então a gente vai conversando, né? Aula após aula sobre o que você quer, o que você gostou, o que não gostou e vai pensando junto. São aulas de 1 hora, então é um tanto como é hoje, assim, como foi hoje, né? Um comecinho teórico e depois uma parte prática. No começo a gente vai pintando junto, né? Se você não tem habilidade com mexer o pincel, com segurar o pincel, com organizar as coisas e tal. Mas com o tempo vai virando uma coleção de exercícios e aí você vai tendo mais tempo para você trabalhar e mais tempo também pra gente conversar, né? Tipo, as aulas teóricas acabam virando discussão meio de projeto mesmo. É, é 1 hora, é toda semana, é teórica e é prática também. Tem também um tira dúvidas pelo WhatsApp. E eu costumo responder no mesmo dia, assim, ou no máximo no dia seguinte, é uma coisa que é bem tranquila. Principalmente eu abordo pintura acrílica e tempera ovo, que são as técnicas que eu conheço, né, que eu domino. A gente pode falar um pouco de pintura a óleo, falar até de estilo, falar de outros assuntos, sei lá, de história da arte. Acho que a gente pode ir dialogando sobre o que cabe e o que não cabe, mas principalmente é isso. E, e eu gosto de pensar num plano mesmo, assim, né? Quero dizer com isso, eu acho que fazer uma aula é uma coisa que meio não resolve, assim, sabe? Então eu penso em dois planos, assim, né? Se vocês olharem lá no meu Instagram, vocês vão ver que tem um postzinho que tem aula individual. Mas eu acho difícil trabalhar uma aula individual. Então eu penso num plano trimestral, que são 12 aulas. É, é isso, um trimestre são 12 aulas. E que fica R$ 750. E, ou aliás, um plano semestral, que aí são 24 aulas, e que fica R$ 1.200.
Se você fizer a conta, o plano trimestral você vai pagar R$ 62 por aula e o plano semestral você vai pagar 50 por aula. Assim, de verdade, é bem barato. É o mais barato que eu posso fazer. E é um preço que vai estar válido só até sexta-feira. Depois dessa sexta-feira, ele vai subir e aí eu vou divulgar os preços novos, mas assim. Acho que é isso, assim. O máximo que eu quiser falar agora é. Eu vou ficar enrolando aqui. Queria saber se vocês estão vivos aí, se vocês querem falar alguma coisa, tirar alguma dúvida, trocar alguma ideia. Ou se a gente pode encerrar. Eu tô viva aqui ainda, ó. Olha Fiquei só, aqui, eu ó. vi que você tá por aí. Eu adorei! Me deu muita Gostou? vontade de pintar. Ai, que bom, a ideia é essa. E A eu vou dizer ideia é que essa, ficou. eu nem fiquei tão feliz com esse resultado, sabia? Eu achei que eu fui muito Mas eu vou falar megalomaníaco. pra você, no começo eu fiquei tipo, meu, que isso? Que isso? E aí Saiu, é né? uma construção, né? E Aham. foi, nossa, eu fiquei Então. empolgadaça. Eu peguei essa imagem porque. Aí é o clássico, né? Todo mundo pinta maçã, assim. E todo mundo pinta maçã justamente porque tem essa construção e que é relativamente, sei lá, fácil de pegar, não é? Como que eu posso dizer? É uma coisa que dá pra aprender, sabe? Acho que isso é uma coisa que eu posso abordar na minha próxima aula. Como que quando eu entrei na faculdade eu tinha certeza que eu nunca ia conseguir pintar. Eu falava, meu, como é que você aprende esse negócio? E aí eu aprendi que dá pra aprender a pintar. Totalmente. Achei muito bacana. Fiquei super interessada nas aulas, mas confesso que eu não tenho tempo, eu não tenho espaço, eu não tenho. Eu fiquei aqui ouvindo você e trabalhando, cara. Então, Aham. É, sendo engolida pelas coisas. a Mas questão. eu fiquei muito interessada, sério. Porque eu tô nessa pegada de conhecer coisas mesmo, de ter um hobby, a pintura como um hobby, mas não necessariamente algo muito jogado, sabe? Mas Sim. aprender umas técnicas, umas coisas legais, assim, que dê para fazer. Mas a gente pode conversar depois. Uhum. E o que que eu ia falar? Eu esqueci o que eu ia falar. Você falou do hobby. Tem uma coisa importante de dizer que é que o Google Meet tá apitando aqui dizendo que em 4 minutos a gente encerra. E aí em 4 minutos ele vai derrubar e aí a gente encerra, até porque senão a gente fica pra sempre batendo papo. Ah, eu ia falar que assim, a questão do espaço, a gente mais ou menos consegue dar um jeito. Nada que um plástico e um espaço na mesa da cozinha não resolva, entendeu? Agora tempo é osso, eu acho. Tempo é uma coisa que eu não, ainda não aprendi a criar tempo na vida das pessoas, sabe? Isso é. Tanto que eu sempre falo assim, que tem que ter um momento certo pra começar a pintar, é um momento onde você consegue separar uma brechinha de tempo ali na sua semana, sabe? Que seja. E eu percebo que dar aula de pintura às vezes é só pra obrigar a pessoa a sentar comigo pra pintar, sabe? E aí ela começa a pintar e aí funciona. Isso é bem bonito de ver nas aulas que eu ando dando por aí. Minha gente, o que eu tinha pra falar era isso. Eu não sei se mais alguém quer falar alguma coisa. Eu vou considerar isso um não. Eu vou encerrar a gravação aqui.